Ver Mais de Volta está ao vivo, está de volta, e a gente volta com o quadro Fala Doutor, porque de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, pelo menos 1 bilhão de pessoas apresentam deficiência visual. Essa deficiência não tratada, entre 60% e 80% dos casos de cegueira, poderiam ter sido evitados se houvesse um diagnóstico precoce e também um tratamento médico adequado. Esses dados são impressionantes e para evitar que esses números aumentem, existe a campanha Abril Marrom, que combate justamente a perda irreversível da visão. E para falar sobre esse tema e esclarecer nossas dúvidas, nós recebemos o médico oftalmologista Evandro Rosa. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, uma honra poder estar aqui. A honra é nossa, assim, ó. Quando a gente fala, então, em 1 bilhão de pessoas no mundo todo, é um número muito expressivo. E aqui no Brasil, a realidade não é diferente, né? Sim. Estima-se que no Brasil tenhamos 1.500.000 pessoas com cegueira em pelo menos um dos olhos. Tratamento esse que, se fosse adequado, poderíamos ter evitado, né? Mais de 60%, como você mesmo falou, né? 70% dos casos pode ser evitado com o tratamento adequado, diagnóstico adequado. Porque, doutora, a gente ouve muito falar, eu tenho problema para enxergar perto, enxergar longe, catarata, enfim, alguns nomes são mais familiares, né, para o nosso dia a dia. Agora, existem doenças silenciosas, né, oculares, que muita gente, às vezes que já existe uma outra doença pré-existente e desconhece também. Sim, a mais famosa é a catarata, né? Então a catarata é a maior causa de dificuldade visual e, graças a Deus, nós podemos reverter o quadro fazendo a cirurgia. O problema são as outras doenças que, depois que a gente fez o diagnóstico, muitas vezes já tem danos grandes, como as doenças da retina e o glaucoma, que muitas pessoas já ouviram falar. E as pessoas não sabem, né, que o glaucoma é o médico que precisa fazer esse diagnóstico e avisar essa pessoa que precisa começar a tratar. Depois que a pessoa já tem perda, se chega lá no meu consultório, ó, doutor Evandro, acho que eu estou com glaucoma, provavelmente já vai estar num estágio muito avançado. O glaucoma atinge pessoas mais de 40 anos. Que nós estamos conversando é a época que a gente começa a ficar com o braço meio curto para ler e ali o médico começa a fazer o diagnóstico. Então, um bom exame oftalmológico permite diagnosticar isso. Já que o senhor citou o glaucoma, chegou uma pergunta nesse sentido, então, e a produção vai colocar para gente. O pai do meu netinho tem glaucoma faz uns 2 anos. O médico que ele foi falou que não tem mais jeito. Como o senhor colocava, glaucoma não tem como reverter mesmo? Pergunta a Nete. O glaucoma é uma doença do nervo óptico que ele não tem uma cura, mas ele tem um controle. Então, se a pessoa fizer um adequado tratamento médico, você consegue permitir que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Então, o adequado é que se faça o tratamento com colírios. Se os colírios não forem suficientes, faça a cirurgia. O problema é que, às vezes, a pessoa chega, como eu disse há pouco, se já está perdendo a visão, chegou com a visão já uma perda que ele percebeu, provavelmente já tem o glaucoma avançado. Mas lembre-se, ele deve ter talvez a perda de um olho. Temos que ficar atento que o glaucoma tende a ser bilateral. Então, olhar com bastante carinho o outro olho para ver o que pode ser feito. E também ver se esse olho realmente não tem alguma reversão ou melhora da qualidade visual. Às vezes a gente consegue ver qual doença está associada e permitir uma boa qualidade de vida para esse paciente. Não pode se deixar abater, né, pelo pessimismo, assim, achar que não vai dar certo. Bem, glaucoma em crianças, bebês, é comum também? É raro, né? A gente chama de glaucoma congênito. São doenças da nossa formação embrionária na barriga da mamãe por algum problema congênito. Às vezes são tendências familiares de famílias. Eu conheço famílias de Joinville que todos eles nasceram com glaucoma congênito. Então, tem pessoas que têm essa tendência familiar. É raro, mas tem. Nós temos pessoas na nossa equipe especializada também para fazer o adequado tratamento e diagnóstico precoce, né? O glaucoma congênito é diagnosticado ao nascimento, muitas vezes. Doutor, o senhor me falava antes, a gente conversava antes do programa começar, que a cegueira pode atingir pessoas diabéticas também, é algo que eu desconhecia. Então, o problema é isso, o diabetes que está aumentando numa população, nós estávamos conversando há pouco, Kelvin, pode levar à cegueira, além de ter amputações, ter problemas renais, o AVC, né? E estima-se que no Brasil 30% da população diabética tem alguma alteração já no fundo do olho. Na época do diagnóstico, a pessoa vai para o oftalmologista, já tem essa alteração. Então é uma estatística preocupante e tem que ser adequadamente tratado. Como a gente trata a retinopatia diabética? Com diagnóstico precoce e cuidado do diabetes.
E o senhor, na clínica, percebe que isso é deixado em segundo plano? Sim, muitos pacientes falam para mim, doutor Evandro, nem sabia que poderia perder a visão pelo diabetes. Imagina, né? O paciente que vai num endocrinologista geralmente já alerta. Os médicos que têm um tempinho, que podem conversar com o paciente, eles avisam, né? Olha, você já fez o exame de fundo do olho, vamos cuidar. Depois que perder a visão, eu comentei para você, né? Trato 10 olhos, em média, né? Aparece no meu consultório 10 olhos cegos pelo diabetes, que não tem mais tratamento. É muito triste, né? Uma população muito ativa, pessoas de 40 anos, 50 anos, que estão em plena atividade, no auge da carreira profissional, e às vezes já estão tendo lesões pelo diabetes no fundo do olho e começa a ter que parar de trabalhar, ter que cuidar, e às vezes limita a visão, né? O dia a dia, né? Doutor Evandro, chegou mais uma pergunta. Ótimo. Meu marido é diabético, justamente o tema que a gente falava. Ele perdeu a visão do olho esquerdo e tem uma visão curta na vista direita. Algum tratamento alternativo? Juliette participando e eu agradeço a pergunta. Boa pergunta, Juliette. A visão curta pode ser um termo meio abrangente. A gente pode brincar que a visão curta é o braço curto, visão curta, ou é pouca visão. Se ele já tem lesão pelo diabetes, temos que ver se já teríamos algum quadro para que possa, alguma maneira, de reverter o quadro e atentarmos para esse outro olho. O que está acontecendo nesse outro olho? Porque se ele tem uma lesão no fundo do olho, provavelmente está tendo retinopatia diabética no outro olho. Então, essa visão curta, que eu não consegui entender, né, a pergunta, mas eu imagino que seja mais fraca, tem que ser investigada para evitar que aconteça nesse outro olho também uma dificuldade visual mais grave. Para controlar o avanço da doença, Controlar então. o avanço da doença. Doutor, o nosso estilo de vida, né? A gente fica o tempo todo conectado no celular, muitas telas. Isso está influenciando também o aumento das doenças oculares? Sabe-se que está aumentando o índice de miopia, né? Nossas crianças estão ficando muito cedo, nossos pediatras da clínica sempre falam que criança não pode ter acesso a celular, não pode. E elas estão ficando muito no celular e estão deixando de fazer o que a gente gostava, né? Que é jogar uma bolinha, né? Ir para lá, para fora, pegar um pouco de radiação solar, né? Pegar um pouco de sol no rosto, fazer outros tipos de brincadeira. Então, elas estão ficando com a visão muito para perto e elas estão ficando míope. Estatisticamente, está aumentando a miopia nas nossas crianças. Vão ter uma população mais míope nos próximos anos. Alerta importantíssimo, então, para você que nos acompanha. Doutor, chegou mais uma pergunta no nosso WhatsApp. A gente adora a sua participação. Pode mandar. Qual a importância de um bom exame de fundo de olho e como saber a diferença das doenças que acometem a visão? Maurício de Souza participando conosco. Ótimo, Maurício. Um exame de fundo de olho pode ser feito por qualquer oftalmologista. Se ele tiver dúvida, ele encaminha para um especialista em retina. Com o exame de fundo do olho, Maurício, eu posso ver se essa pessoa está tendo pressão arterial elevada. Já teve casos que eu vi que essa pessoa era diabética, ela nem sabia que era diabética e já estava alterando o fundo do olho. A degeneração macular, que é uma grande causa de cegueira nas pessoas acima de 60 anos. Diabetes, o glaucoma, um bom fundo de olho, você detecta pelo aspecto nervo óptico se a pessoa está tendo glaucoma, se está desenvolvendo. O fundo de olho é fundamental para você fazer a consulta. Então, a hora que você faz a sua consulta oftalmológica, geralmente o médico pede, olha, vamos dilatar a sua pupila, ele quer dar uma olhadinha lá dentro, pelo menos uma vez a cada um ano. É bom fazer um exame de fundo de olho para ver se você não tem uma tendência, alguma doença. Principalmente se você já tem seu pai, sua mãe, já tem doenças familiares, histórico familiar, seria importante que fizesse uma boa avaliação do fundo do olho. Podemos achar várias alterações, né? Torcer para não achar nada, mas pelo menos detectar e poder conduzir adequadamente. Doutor Evandro, eu uso óculos há muito tempo, né? Na TV eu uso lente, estava falando para ele, eu uso uma para perto, outra para longe, mas eu nunca tinha ouvido um médico falando com tanta profundidade na questão da doença, porque a gente sempre, né, quer ver se o grau aumentou, se o grau diminuiu, então a gente tem a ideia de uma superficialidade na hora, mas o doutor Evandro então traz um alerta muito importante. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer um exame de sangue, mas no exame de vista você pode, né? De vista, como a gente costumava falar, você pode identificar até doenças que você nem imaginava. Sim, por isso eu abri o marrom, né? Por que marrom? Não sei se você se deu conta, porque é a cor dos olhos predominante da população brasileira. Marrom, né? O castanho dos olhos. E 8 de abril porque foi, né, identificado o Braille da doença. Então, o Conselho Brasileiro estimulou a partir do dia 2016 que estimulasse as pessoas que o exame do óculos é uma parte da consulta oftalmológica. Então, às vezes a pessoa chega assim, doutor, e meu óculos? Acabou a consulta comigo, fica triste que eu nem dei a receita do óculos. Cara, você tem N outros problemas que precisam ser identificados
e serem tratados, né? Então, Perfeito. o exame mais profundo é fundamental. Chegou mais uma participação no nosso WhatsApp? E a produção vai colocar, Keltrin, eu tenho diabetes e minha visão está bem ruim. Olha só, Neuza. É mais um comentário, né? Ela está, então, reforçando tudo aquilo que o doutor acabou de falar, dessa associação, né, do risco que o paciente diabético tem que ficar muito atento, né? Já pega ali já o telefone, já marca a consulta para você. Valeu o alerta, né? Todo diabético, todo ano tem que fazer exame de fundo de olho. Doutor, assim, a gente enfrenta, a população de modo em geral, enfrenta uma limitação muito grande, que é o acesso, porque através do SUS, conseguir uma consulta marcar demora meses, até meses, anos, né? Isso é uma dificuldade. Não, eu sei que o senhor atende em clínica particular, convênios e tudo mais, mas é importante que se fale também nisso, né? Que as políticas públicas deveriam repensar também a importância. Muitas vezes se vai na escola ou se fazem os multirões porque não se dá conta de atender toda a demanda. Sim, a nossa equipe costuma fazer então, em escolas, junto com lares, atendimentos em grandes grupos, fazer triagens para essas pessoas terem acesso. É importante que vocês mesmos vejam em casa, compare a visão de olho com o outro para ver se estão parecidos. Se um deles não está bem, pode ser que tenha alguma doença. Realmente, o exame oftalmológico, todo mundo tem que fazer todo ano. Então, não é que nem um exame, por exemplo, urológico. Você vai uma vez ou outra, um exame de pulmão. Por isso que tem uma demanda muito grande. Mas o que é triste, até que você tocou no assunto, já tive a chance de conversar com a Secretaria de Saúde, as pessoas marcam a avaliação com o oftalmologista pelo SUS e faltam. Secretaria de Saúde comentando para mim, Evandro, nós conseguimos N consultas lá e 20% a 30% das pessoas tinham reservado horário com o oftalmologista lá e não apareceram. Também tem isso, né? Então, e às vezes a demanda também, você saber quando procurar, né? Você ter essa cultura, né? De ter esse autotratamento. Perfeito. Mais uma colocação muito importante aí, reforçando o Abril Marrom. Doutor Evandro Rosa, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado pela oportunidade.